construção, não teve? Teve. O que aconteceu? Vice-professor Adriano, o que aconteceu nessa eleição? É que, na verdade, eu tinha... Quando eu fui para Rio Branco, eu tinha transferido meu título. Uhum. E aí, quando foi para eu despertar aí para ser o vice do Adriano, quando eu transferi meu título para cá, ele deu inconsistência de tempo. Não dava mais tempo. Não dava mais tempo, porque eu precisava, na época, se eu não me engano, 1 ano, né, de transferência. Depois é 6 meses. Uhum. E antes acho que não tinha dado 6 meses. Então, antes não dava. Então, o que me desabilitou, né? Tirou eu da minha primeira candidatura, que era vice do Adriano. Fiquei inelegível. E aí depois que você foi se ligar disso, você falou, meu Deus... Putz. Na verdade, nem foi eu que me liguei, né? Porque o partido ali, acho que empolgado comigo, com o meu nome e tudo, me colocou lá, mas ninguém vê, nem eu, nem o partido investigamos lá a data de transferência. E como que foi essa construção? O professor Adriano que te procurou ou foi algum emissário dele, Não, você lembra? Coisa política, né? Os partidos, as pessoas, a negociação. O partido, na época que eu estava, me indicou para ser o nome. Que partido que você estava? Se eu não me engano, era no PSC, se eu não me engano. PSC? É. Do Zé Eduardo Torres? O partido... Não, o Zé Eduardo veio depois, né? Antes dele, porque na verdade... Não, foi a mesma eleição que o Zé Eduardo ganhou. Deve ter sido outro, então. Foi. Eu estava em Rio Branco, filiado, depois eu transferi para cá. Eu não me recordo agora qual é o partido exato. Você não foi candidato a vice, mas você ajudou o Adriano? Ajudei o Adriano. Aquela ali, mas você imaginava que ganhava ou estava muito difícil? Porque não, na verdade, muito difícil, né? Era uma candidatura difícil, né? Porque o Francis estava bem, O Francis tinha sido um prefeito e aí vindo a reeleição, né? Com uma estrutura gigantesca. O Leonardo apoiou o Francis. Então estava assim, era uma eleição Davi contra Golias. Mas Golias nunca desiste. Davi nunca desiste. Ontem eu estava conversando isso numa roda. O professor Adriano em 2014 teve 4 mil votos em Cáceres, ele foi para 13 em 2016. Então, para ele foi ótimo. Ele subiu 9 mil votos. Teve um legado político aí. Foi ótimo para ele. E aí, em 2018, o senhor disputa a eleição de deputado estadual. Deputado estadual. Como foi essa experiência? Foi, acho que a experiência positiva e que eu mudei para a minha candidatura a vereador. Acho que o aprendizado que eu tive como candidato a deputado estadual foi com que eu fizesse que mudasse todo o meu planejamento como candidato a vereador. Os erros que eu cometi na candidatura para deputado, eu deixei ela de lado para não cometer os mesmos erros. É uma coisa eu digo, Thomas, você quer ser candidato? Quero. Tem alguém que pode te ajudar? Tem. Então veja se essa pessoa entende de política. Porque a política é completamente diferente. As pessoas imaginam, política, na vida política. Comum. Ela é uma reviravolta na vida da gente. Tá? Ela não é uma coisa simples, é uma coisa muito... Você precisa ter muita articulação, você precisa realmente saber o que quer. Então, houve ali na minha candidatura 2018, pelo MDB na época, fui chamado pela família Lacerda para ser o candidato, fui consumado como candidato, mas aí, por erros estratégicos, eu tive uma votação em 1.985 votos. Esperava isso? Cara, esperava mais ou menos? Na verdade, eu esperava um pouquinho mais, mas só depois que a gente... Aqui em casa tive 1.300, né? Tive 1.365 aqui. E aí eu tive voto em 65 municípios. 65. Interessante, né? E assim, só que... E você foi em quantos municípios desses? Eu fui em 4. Pois é. E só que a minha mídia, que eu podia ter trabalhado podia ter trabalhado muito mais o marketing digital, eu não trabalhei. Então, houve alguns equívocos na candidatura. Isso foi gravíssimo. Aí... mas você aprendeu, lógico. Aprendi. Igual eu que fui candidato na última, aprendi um monte de coisa. Aprendi um monte de coisa, também. Aí, perfeito. Pode ficar à vontade. Você disputou a eleição em 2018 por qual partido? Em 2018, pelo MDB. Pelo MDB? Deputado, foi pelo... Qual era o seu número, você lembra? 15? Não lembro. Aí tá. Aí você, em 2020, ganha a eleição. Você disputa pelo Republicanos, né? Republicanos. Por que Republicanos? Foi por causa do Moreto? Já tinha essa ligação ou não? A princípio, foi um convite do Diego, que é coordenador do meio ambiente, Diego Gaúcho. Não conheço. Ele é coordenador de estado? Coordenador do município. Não conheço. Tá? O Diego foi lá no meu escritório, falou, Celso,
Você estava pensando em disputar, estava fora da política? Não, eu estava fora da política. Ficou frustrado com o resultado? Não, eu estava fora. Estava fora do cenário. Estava fora do cenário. Aí ele falou, Celso, você quer ser candidato a vereador pelo republicano? O que você acha? Eu falei, tá, mas republicano. Ele falou, não, republicano, deputado Moreto. Eu falei, não, deputado Moreto... Você lembrava dele. Porque, na verdade, o Moreto é meu amigo. O Moreto, quando eu trabalhei em Nova Lacerda, o hotel da mãe do Moreto, dona do Carmo, quem fez a elaboração do projeto da ampliação fui eu. A casa do irmão do Moreto, quem fez o projeto fui eu. O escritório do Moreto em Nova Lacerda, quem fez o projeto. Então, eu tinha um vínculo de amizade com o Moreto, não de política, mas como engenheiro, de trabalho mesmo, que eu trabalhei em Nova Lacerda e eu fazia, praticamente eu era o único engenheiro de Nova Lacerda, então eu fazia todos os serviços daquela cidade, e inclusive dos particulares. Então eu tinha uma amizade, uma relação de amizade com o Moreto, que antecede até mesmo ele como prefeito e o Celso como vereador. Então era uma coisa de profissional. Aí o Diego te convidou, e aí? O Diego me convidou, aí o Luizinho de Tugato, SEMA, Celso, vamos para Cuiabá. Quem vai chancelar a sua filiação vai ser o deputado Valmir Moreto. Vamos embora. Até eles assustaram, porque eu cheguei lá, dei um abraço no meu amigo, né, falou assim, assina a ficha aqui, pronto, assinou, você é nosso candidato a vereador. Então foi uma coisa muito informal, muito gostosa, de amizade mesmo, que o Moreto é meu amigo. Aí você teve uma grande coragem, que eu sempre falo, porque tem esse estigma aqui em Cáceres de não enfrentar vereador no mandato. E você enfrentou um vereador no mandato, o vereador Creude, e derrotou o vereador Creude. Nunca teve esse medo? Na verdade é o seguinte, cara, eu tenho uma coisa comigo. Isso é do Celso. Se eu tenho medo de alguém, eu não tenho por que disputar ou fazer nada. Eu acho que isso é uma consequência do homem que me prepararam para ser. Tá? Eu nunca tive medo de nada. Não tenho medo de ninguém. Então, eu acho que eu fui forjado numa família onde, desde criança, tá, eu tive assim, a criação de não ter medo de nada e de ninguém. E eu não pensei nisso. Eu não pensei nos meus aniversários. Mas você olhou o quadro lá e você falou, vou aqui e vamos embora. Não olhei quadro também, não. Nem sabia quantos candidatos eram. Eu não fiz essa leitura. A leitura que eu fiz... Se o partido fazia a legenda, né? Não, nem isso. Nem isso. Eu fiz a leitura da seguinte maneira. Conversei com Deus em oração, e eu sou devoto de Nossa Senhora, e ali conversei com os dois, pela intercessão de Nossa Senhora junto a Deus, e tipo assim, Pai, pela intercessão da mãe, eu preciso saber se eu tenho chance de vitória. Se eu tiver chance de vitória, eu quero ser candidato. Tá? E naquela noite eu senti a presença mesmo da resposta vindo em sonho, como São José. Veio em sonho, falou assim, você é candidato e você vai estar lá na frente. Esse foi o meu maior ato de coragem. Eu fui instruído o tempo todo na minha campanha. E falando de política, assim, vocês tinham a pré-candidatura prevista do doutor Edenilson. Ele era pré-candidato a prefeito. Sim. Como é que foi a construção para ele ser vice? Como é que foi isso? É porque, na verdade, o republicano, naquela época, ele estava sendo formado. Ele não tinha um partido consolidado como é hoje. Era um partido em formação. Só que um partido em formação onde nós tínhamos líderes como o Diego, como o Luizinho, como o Salmo, como o Paulo. Mas você foi para os republicanos por causa do convite do Diego, grosso modo. Eu fui por causa do convite, até porque eu estava entre amigos, né? Porque o Luizinho, o Diego, o Paulo, o Salmo eram meus amigos. Salmo. Então eu fui nessa conjuntura da amizade para poder compor um grupo do qual eu fui convidado. Porque nenhum outro partido tinha feito convite para mim. E aí apareceu do nada, aceitei o convite, aceitei o desafio. Para ser bem franco, foi isso que aconteceu. E como é que foi essa composição do doutor Edenilson ser vice? Não, isso aí já é política. Já é uma coisa do deputado Valmir Moreto. O Valmir Moreto é um cara que trabalha muito. E ele não para. Foi a articulação dele. A articulação dele. Ô, Deliene, nós temos o seu vice. Esse vice é essa pessoa aqui. Tá bom para você? Tá ótimo. Pronto, vamos embora, vamos construir. Entendi. Foi assim, foi construído o nome do doutor Edenilson, que na época tinha o Salmo, tinha o Edenilson, tinha o próprio Luizinho. Tá? Falando desse assunto. Hoje você é presidente do Republicanos? Sou presidente do Republicano.